eu queria dizer que o conceito desta exposição, né, nasceu de uma preocupação com questões de memória e de recuperação de memória a partir de uma experiência pessoal que eu tive com uma pessoa que tinha uma demência, né? A partir dessa reflexão, né, e dessa motivação, eu comecei a pensar, com o auxílio da Lilian Barbon, começar a pensar em estratégias para visualmente apresentar diversos processos que eu via inicialmente acontecer com uma pessoa demenciada, mas que posteriormente eu fui percebendo que são processos que ocorrem na nossa vida cotidiana, né? De maneira que eu imagino que muito do que existe, né, nessa mostra, que é uma mostra de fotografia, basicamente, de fotografia contemporânea, possa ter eco, né, na mente das pessoas. A questão fundamental era a seguinte: como é que se dão os processos de perda, os processos de distúrbio ou de alteração de memória, né? Inicialmente, eu começo, isso está logo na sala inicial, eu começo tentando mostrar processos de desmemória, como eu chamo de forma geral, isto é, processos em que diferentes memórias se sobrepõem umas sobre as outras, criando uma realidade que nos parece fantástica, que nos parece surreal, mas que de fato partem de memórias que as pessoas têm, né? Em seguida, essas memórias passam por processos mais radicais de rompimento, de alteração, de machucado, né? Memórias que são de alguma forma interrompidas como imagens, né? E que a gente mal percebe, contornos em que a gente mal percebe enfim, a presença de pessoas. Eu queria ressaltar que tudo isso foi feito a partir de imagens de família, né? Então, são imagens que eu recolhi na família ao longo de algum tempo e que eu refotografei inicialmente usando uma câmera pinhole, isto é, uma câmera que não tem lente, é uma câmera que tem apenas um buraquinho muito estreito, né? Mas que é o princípio fundamental da fotografia, é a forma como a gente pode aprender, na verdade, o que acontece oticamente com a imagem que está na frente de uma câmera e como é que ela chega lá até o sensor da câmera ou até o negativo da câmera. Um dos resultados de uma foto pinhole é que ela se torna um pouco fluida, ela se torna um pouco, entre aspas, embaçada, quero dizer. Então eu comecei refotografando as fotos de família, né, e tratando no computador de tal forma que elas fossem apresentadas aqui de diversas maneiras. Então, uma primeira camada de alteração nas fotos foi essa refotografia pinhole. A segunda camada foi justamente quando eu comecei a sobrepor imagens, sejam duas imagens diferentes, caracterizando a desmemória, sejam imagens que eu sobrepus, por exemplo, com ranhuras ou com texturas que eu fotografei em muros ou em espaços, né, coletivos, digamos assim, espaços públicos, e sobrepus as memórias antigas, as fotos antigas que representavam as memórias da família. Aos poucos, né, foi ficando cada vez mais claro que uma pergunta: o que é que acontece quando a memória é de alguma forma alterada, quando a memória é de alguma forma perdida? O que é que sobra quando a memória se perde, né? E eu procurei representar, isso são os processos que estão nessa segunda sala, principalmente. O que eu procurei representar são processos de reaproveitamento de imagens antigas para que a gente diga alguma coisa hoje com elas. Isso lembra muito um conceito, que é o conceito de palimpsesto, né? Que é aquele processo que tinha
muito uso na antiguidade, que era o de apagar o papel onde alguma coisa tinha sido escrita, o pergaminho, enfim, o papel feito de material de junco, né? E reescrever por cima daquilo que já tinha sido escrito, né? Isso está aqui nessa segunda sala, sob a forma de 4 imagens, 5 na verdade, que representam, de alguma maneira, palimpsestos, isto é, imagens sobre a qual outras coisas foram escritas. Principalmente a imagem que está atrás de mim, né, que eu procurei, por um método de obliteração da imagem original, que é uma imagem de família, usando gesso acrílico para, de alguma forma, apagar essa imagem, né? E sobre essa imagem apagada, eu escrevi um texto. E eu me inscrevi nessa imagem sob a forma de uma foto minha de criança, né? Então, isso a minha forma de responder à pergunta: o que resta depois que a memória se foi, né? Depois que a memória se foi, a gente utiliza o que restou dela para escrever a nossa própria história. Mas existe ainda uma terceira maneira de olhar para isso, que são os processos em que a memória transita, desliza do seu substrato natural para outros substratos. Isso, na verdade, está no texto que está escrito na foto atrás de mim, né? É demonstrado pela ideia de que, frequentemente, por exemplo, uma pessoa com alguma forma de demência, né, enxerga coisas que nós não estamos enxergando, né? Vê coisas que nós não estamos enxergando. Isso não é alucinação, isso é a interferência de uma camada de memória da pessoa que está falando, do paciente, com você que não tem essas mesmas memórias, né? Eu procurei tratar disso de uma forma um pouquinho mais explícita a partir daquelas imagens que estão aqui à minha esquerda, que são imagens em que eu procurei, usando uma técnica de transferência de película imagética de um substrato para outro, eu procurei mostrar a ideia de que, ao se transferir de um substrato para outro, as imagens se corrompem, as imagens se distorcem, as imagens se apagam, as imagens se dobram sobre si mesmas, né? Então, é mais uma maneira de a gente pensar o que é que acontece com as memórias, seja de um paciente com um paciente demenciado ou as nossas próprias memórias. Temos várias experiências cotidianas que não são absolutamente do nível da doença, mas que são do nível do próprio funcionamento da memória. E, por fim, o que está nessa última sala, né, é a resposta mais radical possível à pergunta que eu fiz agora de pouco, isto é, o que resta quando a memória se foi. O que resta quando a memória se foi, na verdade, é o avesso das fotos, é o avesso das imagens, é o verso das imagens, que ainda assim contém informações, contém expressões de carinho que são interessantes de a gente, né, relembrar, para terminar com uma palavra que diz todo o sentido deste trabalho que eu estou apresentando.